O processo de brotamento ele acontece justamente quando nós temos um fungo original, na qual uma célula dele sofre um processo de diferenciação, permitindo o desenvolvimento de um outro fungo atrelado a esse, e que consequentemente vai se expressar em forma de um filhotinho, como se fosse um broto, né? Algo bem pequenininho ali se originando unido ao corpo do fungo original. Posteriormente, esse broto ele vai se desenvolver cada vez mais e vai chegar um momento em que ele vai se desprender do fungo original, tendo aí, né, a sua vida livre, ok? Um exemplo de fungo que pode fazer esse processo é o Saccharomyces cerevisiae, né, o fungo que eu havia comentado anteriormente, que atua no processo de fermentação biológica e que, consequentemente, pessoal, esse processo de reprodução, ele não sofre variabilidade genética. Nós não vamos ter uma variação de misturas de características. O indivíduo, praticamente, ele vai ser idêntico, igual ao que originou ele. Produção por fragmentação é quando nós temos ali um fungo na qual uma de suas hifas se desprende do seu corpo e aí ela vai sofrer um processo de divisão na qual vai permitir a formação de um novo fungo. Vejamos essa demonstração por meio, né, dessa imagem, tá? Temos aí um fungo, uma hifa, na qual ela se desprende desse cogumelozinho aqui, acompanhe pelas setas. Ela está ali isolada, posteriormente ela já sofre um desenvolvimento e logo em seguida, né, ela vai se tornando aí jovem até chegar na fase adulta, que já apresenta a estrutura no formato de um cogumelo mesmo. A reprodução também é uma reprodução assexuada, na qual o indivíduo não vai apresentar variabilidade genética. Ele vai ser idêntico ao cogumelo da qual ele se desprendeu. Vejamos nessa demonstração uma representação do ciclo de reprodução sexuada e assexuada. Pegando o processo de reprodução assexuada, nós temos aí como base o micélio, sendo haploide N. Esse micélio, ele tem por destino, né, liberar a estrutura dos esporos, tá? No caso, ele vai ter uma estrutura que vai produzir os esporos, na qual nós chamamos essa região de esporófito, e a estrutura na qual vai liberar os esporos, na qual vai produzir os esporos, são os esporângios. Então, veja só, pegamos pelo micélio, começamos pelo micélio, posteriormente nós temos essa estrutura que vai formar os esporos. Esses esporos, eles também são haploides, tá? Depois, essas estruturas vão liberar esses esporos no ambiente, que, consequentemente, quando eles caem no solo fértil, eles vão realizar o processo de germinação, ou seja, eles vão se desenvolver, tá? Vão se multiplicar e formar aí um novo fungo. Reprodução essa assexuada por não apresentar uma mistura de características, ou seja, uma variabilidade genética. Logo em seguida, nós pegamos aqui o processo de reprodução sexuada, na qual nós iniciamos pelo micélio haploide. E essa associação, essa reprodução, ela vai acontecer entre dois fungos, na qual a hifa de um fungo se une à hifa de outro. Daí nós vamos ter um processo chamado de plasmogamia, porque os citoplasmas eles vão se fundir, eles vão se unir. Posteriormente, depois da fusão do citoplasma, nós vamos ter uma fusão dos núcleos, na qual nós chamamos de cariogamia, tá? Em seguida, nós vamos identificar uma fase diploide por conta dos núcleos que foram fundidos, então o material genético, né, se duplicou aí. E logo em seguida, nós vamos ter um processo de meiose, uma divisão celular, na qual tem por destino aí originar os esporos, a estrutura dos esporos. Esses esporos vão ser haploides, tá? E, consequentemente, eles também vão ser liberados no ambiente e vão sofrer um processo de germinação na qual vão originar um novo fungo. E nós temos uma representação da classificação dos fungos, ou seja, as classes que correspondem aí aos fungos são as
A classe dos Chytridiomycota, ou podemos chamar de Chytridiomicetos. A classe dos Zigomicotas, ou Zigomicetos. Dos Ascomicota, ou Ascomicetos. Dos Basidiomicotas, ou dos Basidiomicetos. Vejamos como base as suas características. Por exemplo, dos zigomicetos até os basidiomicetos, nós percebemos que esses seres eles vão produzir estruturas na qual vão formar os seus esporos. No caso do zigomiceto, nós chamamos de zigósporos, os ascomicetos, ascósporos, e os basidiomicetos, basidiósporos. Os fungos que vão apresentar estruturas de corpos de frutificação bem desenvolvidos são os ascomicetos e os basidiomicetos. Percebam que a classe dos Chytridiomicetos, eles apresentam aí flagelos na sua estrutura, na qual é uma característica que nós não vamos identificar nas demais classificações. Esses fungos eles vão apresentar todos quitina na sua parede celular, vão realizar absorção de nutrientes do meio, vão apresentar estruturas celulares denominadas de hifas, certo? E vão apresentar estruturas reprodutoras, que no caso são os próprios esporos. Percebam aqui a classificação dos Chytridiomicetos, certo? São fungos que apresentam um modo de vida aquática e que no caso, né, vão ter como estrutura de locomoção flagelos, tá? Esses fungos, eles apresentam hifas, né, cenocíticas, que são aquelas que vão ter aí vários núcleos na sua estrutura, vão ter um citoplasma bem expandido, bem extenso. Alguns desses fungos, né, são unicelulares e eles vão apresentar um modo de vida parasita, alguns, e outros também vão apresentar como modo de vida, né, a forma saprofítica, ou seja, vão ser decompositores da matéria orgânica. Os zigomicetos são os fungos na qual nós vamos perceber que eles vão ter um modo de vida terrestre, não vão ser aquáticos como os Chytridiomicetos. Esses fungos eles vão ter hifas cenocíticas, né, as mesmas dos Chytridiomicetos. São fungos que vão apresentar uma associação por meio de micorrizas, alguns, né? Nós vamos ter fungos unicelulares nessa classificação, como eu já havia dito anteriormente, uma espécie de fungo comum que vai provocar, né, esses bolores, essas manchas escuras no pão, né, sobre o alimento, nas frutas também, no caso, são os Rhizopus stoloníferos. E, consequentemente, né, uma das características desse fungo, a atuação dele, né, no mercado, é que eles vão atuar no processo de produção, né, como é o caso na fabricação de molhos, né, e também vão atuar na composição dos anticoncepcionais. Bom, aqui a gente já tem, né, a classe dos ascomicetos, na qual esses fungos, né, eles podem formar os líquens por associação, né, com as algas clorofíceas ou também com as cianobactérias. Esses fungos, juntamente com a classe dos basidiomicetos, eles também podem formar aí as micorrizas, né, alguns desses fungos. Esses fungos vão estar presentes aí na fabricação da cerveja e do pão, né, assim como de outros alimentos fermentados, né, pois nós temos como representantes dessa classe as leveduras, tá? Um outro fungo também que nós também vamos identificar são os Claviceps purpurea, tá? Um outro representante desse grupo. E, consequentemente, também nós vamos ter a característica de que esses seres, né, dessa classe vão apresentar aí hifas septadas, ou seja, aquelas hifas contendo, né, apenas um núcleo dentro da sua estrutura, ok? Aqui nós temos a classe dos basidiomicetos, tá? Que são os fungos mais conhecidos, né, assim,
tirando aí a questão dos bolores, do mofo, tá? E, consequentemente, as doenças, né, causadas aí principalmente pelos fungos classificados como Chytridium micetus, tá? Que são os parasitas. Os Basidium micetus também são bastante comuns, né? Então, como eu havia falado no slide anterior, eles vão fazer associação com as plantas, né? Formando aí as micorrizas, tá? Também pode ocorrer essa simbiose, essa relação ecológica aqui de mutualismo, né? Dos fungos com as plantas, com o tronco das árvores por meio das orelhas de pau, que é um tipo de fungo que se desenvolve aí associado à estrutura das plantas, tá? O tipo de cogumelo que nós vamos identificar como sendo mais comum nessa classe para o consumo, né, humano são os agaricus campestres, né, os mais conhecidos. Nós temos aqui o caso também dos fungos alucinogênicos, tá? Que podem ser utilizados em alguns tipos de drogas, como é o caso do psilócipe,